Não é a sombra que te limita, são as crenças que te ensinaram a negá-la. A ideia de que raiva é pecado, que desejo é fraqueza, que poder corrompe, que você precisa ser bom, controlado, inofensivo. Essas crenças não te protegem, elas te fragmentam. E o que você rejeita em si não morre, ele se transforma em projeção, em ressentimento, em autossabotagem. E então você vive uma guerra interna, sem saber que o inimigo é uma parte de você, enterrada, mas viva. Esta é a série Crenças Limitantes, uma jornada pelas forças invisíveis que moldam suas escolhas, seus relacionamentos, seu destino. No primeiro episódio, confrontamos o poder do subconsciente. No segundo, o medo oculto do sucesso financeiro. No terceiro, por que você inconscientemente escolhe quem te machuca. Hoje vamos mais fundo. Por que o que você julga em si mesmo acaba definindo sua vida? Porque negar uma parte de você não a elimina, apenas a empurra para o inconsciente, onde ela cresce, se distorce e retorna disfarçada de inimigo. Mas ela não é inimiga. Ela é você, esquecido, reprimido, esperando para ser visto. A sombra não é um monstro. É uma parte de você que foi exilada. Não por ser má, mas por ser inconveniente, por não caber na imagem que você precisa projetar. A raiva que você reprime não desaparece. Ela se enterra. E, no silêncio do inconsciente, ela cresce. Não como destruição, mas como força, como energia, como memória. E quando você menos espera, ela ressurge, não como você, mas como o outro, o colega que todos dizem ser agressivo, o parceiro que todos julgam ser controlador, o amigo que vive se vitimizando. Você os odeia, mas o ódio não é só deles, é seu, projetado, porque o que você combate em si fortalece, e o que você nega retorna. Não como redenção, mas como vingança. Carl Jung sabia disso. Ele via a sombra não como um mal, mas como o que foi rejeitado pela persona. Tudo que não coube no ideal de quem você deveria ser, a ambição, a sensualidade, a rebeldia, o poder. E quando negado, esse material não se dissipa, ele se transforma em ressentimento, em passividade agressiva, em autossabotagem. E então, você passa a vida lutando contra fantasmas, que são, na verdade, partes de você, enterradas, mas vivas. Você não odeia o chefe por ser autoritário. Você odeia nele o poder que tem medo de assumir. Não despreza a amiga por ser dramática. Despreza nela a emoção que você julga fraca. E assim, você projeta. E projeta, até que o mundo ao seu redor se torne um espelho distorcido das partes que você negou. Nietzsche já alertava. O que você combate, fortalece. E ele sabia que a moralidade, muitas vezes, é uma estratégia de controle. Não para proteger o bem, mas para reprimir o que é inconveniente. A raiva, por exemplo, não é apenas destruição. É um sinal de limite violado. Mas se você foi ensinado a ser sempre bom, então a raiva é enterrada. E no lugar surge a passividade agressiva, o ressentimento, a vitimização. E então você se torna aquilo que mais odeia. Alguém que sofre em silêncio, mas intoxica tudo ao redor. A projeção da sombra não é um erro, é uma necessidade. Porque o subconsciente precisa manter a coerência. E a coerência está em acreditar que eu sou bom, ele é ruim. Que eu controlo, ele é descontrolado. Que eu sofro, ele é egoísta. E enquanto você projeta, você se sente limpo, puro, superior.
Mas a verdade é outra. Você não está livre da sombra. Você está possuído por ela. Porque aquilo que você nega em si não desaparece. Ele se esconde e se vinga, não com violência, mas com padrões, com repetições, com escolhas que parecem acaso, mas são destino. Você não escolhe o chefe autoritário por acaso. Você o escolhe porque ele vive o poder que você tem medo de assumir. Você não atrai o parceiro ciumento por falta de opção. Você o atrai porque ele carrega a insegurança que você reprimiu. Você não se irrita com um amigo dramático por ele ser assim. Você se irrita porque ele expressa a emoção que você julga fraca. E então você o critica, o condena, o afasta. Mas a sombra não morre, ela espera. E um dia ela retorna, não como o outro, mas como você. Num momento de colapso, num ataque de raiva inesperado, num desejo que você julga vergonhoso. E então você se surpreende. Por que eu fiz isso? Mas não foi você. Foi a parte de você que você nunca deixou existir. Essa é a tragédia da negação. Quanto mais você luta contra a sombra, mais ela cresce. Não porque ela é forte, mas porque você dá energia a ela através da repressão. Cada vez que você diz, isso não sou eu, você alimenta o que está escondido. Cada vez que você julga o outro por algo que ele vive, você confirma que não pode viver isso em si. E assim, o ciclo se fecha. Você projeta, você combate, você nega. E a sombra, em silêncio, se fortalece. Até que um dia, ela toma o controle. Não como redenção, mas como colapso. Jung via nisso o perigo da persona perfeita. A máscara de bondade, de controle, de moralidade. Quando levada ao extremo, ela não protege, ela aprisiona. Porque o preço de ser bom é a fragmentação do self. É a divisão entre quem você é e quem você precisa parecer. E nessa divisão, a sombra não é derrotada, ela é exilada. E o exilado, quando retorna, nunca vem em paz. A sombra não pede permissão para retornar, ela não avisa, ela simplesmente aparece. No momento em que você menos espera. Num comentário cortante disfarçado de piada, num desejo que surge no lugar errado, num ataque de ciúme sem motivo claro, num ressentimento que você não entende de onde vem. E então você se pergunta, por que eu fiz isso? Mas a pergunta está errada. A pergunta não é por quê, é quem. Porque não foi você quem fez. Foi a parte de você que você nunca deixou falar. A parte que você julgou, que você reprimiu, que você escondeu. E que agora exige ser ouvida. A integração da sombra não é um ato de coragem. É um ato de sobrevivência. Porque enquanto você nega parte de si, você vive em guerra. Contra si mesmo, contra os outros, contra a vida. E nessa guerra não há vencedores. Há apenas desgaste. E o desgaste se manifesta em ansiedade, em depressão, em relações tóxicas, em autossabotagem. Você não se sente vazio por falta de propósito. Você se sente vazio por falta de totalidade. Porque o self fragmentado nunca pode se sentir inteiro. E o que você corta de si não desaparece. Ele se transforma em ausência, em falta, em dor. Jung dizia que a cura não está em eliminar a sombra, mas em integrá-la. Não em destruir o que é ruim, mas em reconhecer que tudo em você tem um propósito. A raiva não é apenas destruição, é proteção, é limite, é energia. O desejo não é apenas egoísmo, é vida, é movimento, é criação. O poder não é apenas corrupção, é responsabilidade, é autonomia, é coragem. E quando você nega essas partes, não as elimina. Você as empurra para o outro, para o chefe, para o parceiro, para o inimigo. E então, você luta contra eles, sem entender que está lutando contra si mesmo. A verdadeira liberdade não está em ser bom, está em ser inteiro, em assumir que você tem raiva, que tem desejo, que tem poder,
E que isso não o torna mal, o torna humano. E é nesse reconhecimento que a projeção para. Porque quando você para de negar, a sombra deixa de ser inimiga e se torna aliada. Não precisa mais se esconder, não precisa mais se vingar. Pode simplesmente existir. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor muda. Você para de ver o outro como o problema e começa a ver como um espelho. E nesse espelho, você não vê o inimigo, você vê a si mesmo, finalmente, sem máscaras, sem julgamento, pronto para ser visto. O que você resiste, persiste. O que você integra, transforma. Essa é a lei do inconsciente. E é por isso que a luta contra a sombra nunca leva à liberdade. Leva ao aprisionamento. Porque cada vez que você diz, isso não sou eu, você fortalece a divisão. Você confirma que há uma parte de você que não merece existir. E então ela se esconde, se distorce, se vinga. Mas quando você para de lutar, quando você simplesmente diz, sim, isso também sou eu, algo muda. Não porque a raiva desaparece, não porque o desejo some, mas porque eles deixam de ser inimigos e se tornam mensageiros. Sinais de algo mais profundo, de uma ferida não curada, de uma necessidade não atendida, de uma verdade esquecida. A integração da sombra não é um evento, é um processo, e começa com uma pergunta simples: o que eu reprimi que ainda me controla? Não para julgar, mas para ver, para reconhecer. Porque a sombra não quer destruir você, ela quer ser vista, ser acolhida, ser integrada. E quando isso acontece, ela não desaparece, ela se transforma. A raiva se torna proteção, o desejo se torna criação, o poder se torna responsabilidade. E o que antes era projeção, agora é presença. Você não precisa se tornar perfeito. Você precisa se tornar inteiro. E o caminho não é eliminar o que é ruim, mas entender o que ele representa. A raiva não é apenas destruição. É um sinal de que um limite foi violado. O desejo não é apenas egoísmo. É um sinal de que você está vivo. O poder não é apenas corrupção. É um sinal de que você pode agir. E quando você para de negar essas partes, elas deixam de ser forças ocultas e se tornam recursos. Forças que você pode usar não contra os outros, mas em favor de si mesmo. Nietzsche entendia isso. Ele via na moralidade tradicional uma negação da vida, uma tentativa de domesticar o que é selvagem, criativo, perigoso. Mas o que você combate fortalece, e o que você nega retorna com mais força. A verdadeira força não está em ser bom, está em assumir quem você é, com tudo o que isso inclui. E é nesse assumir que a liberdade começa, não como ausência de conflito, mas como integração, como totalidade, como aceitação. Porque você não se cura ao eliminar a sombra, você se cura ao reconhecer que ela faz parte de você, e que sem ela você nunca será inteiro. A transformação não começa com a mudança do mundo. Começa com o reconhecimento do que você nega em si. Porque o mundo ao seu redor não é um acaso, é um espelho. Cada pessoa que você odeia, cada situação que você repele, cada padrão que se repete, tudo isso é uma projeção. Não de quem eles são, mas de quem você se recusa a ser. E enquanto você combater o reflexo, vai continuar preso no ciclo. Mas quando você olhar para o espelho e disser, sim, isso também sou eu, algo se dissolve. Não a raiva, não o desejo, mas a ilusão de que você pode ser inteiro sem integrar o que foi negado. Este canal, Psiquilogia, existe para ser esse espelho, não para consolar, não para entreter, mas para confrontar, para mostrar o que está oculto, para nomear o que é silenciado. Se este vídeo fez algo ecoar em você, uma memória, um sentimento,
uma dor antiga, então ele cumpriu seu propósito. Porque aqui não se trata de ficar bem, trata-se de ficar verdadeiro. Se você sente que há algo mais por trás da vida cotidiana, se questiona sobre o porquê da dor, da repetição de padrões, da sensação de estar perdido, então este espaço é para você. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, onde vamos continuar explorando as profundezas da mente, as sombras do ser e os caminhos para o despertar. Deixe seu comentário. Não precisa ser longo. Basta uma palavra. Integrei, reconheci, ou não sabia que isso me afetava. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja perto de um colapso, mas ainda não entende por quê. Porque às vezes, uma única ideia, no momento certo, pode mudar o rumo de uma vida. E talvez este tenha sido esse momento. Este foi o 4º episódio da série Crenças Limitantes. No próximo, vamos confrontar uma das forças mais silenciosas que definem sua vida. As crenças familiares que nunca foram suas. O legado invisível que você carrega. As lealdades emocionais que o prendem ao passado. Se você sente que repete padrões que não escolheu, não perca o próximo episódio. Porque a verdadeira liberdade não está em escapar do que você é. Está em assumir. E no momento em que você diz, isso também sou eu, você deixa de ser possuído pela sombra e começa a viver como um todo. E é nesse todo que a paz finalmente aparece. Não como ausência de conflito, mas como integração, como aceitação, como retorno a si.